Olá! Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de duas das substâncias psicodélicas mais estudadas do mundo. A psilocibina, que vem dos famosos cogumelos mágicos, e o DMT, muitas vezes chamado de a molécula do espírito. Bom, à primeira vista, eles parecem vir de universos completamente diferentes, né? Mas a ciência, olha, ela nos mostra que eles são parentes bem próximos. E essa é a grande pergunta que a gente vai responder. Como pode, né? Uma molécula que vem de um fungo e outra que vem de uma planta terem efeitos tão parecidos no nosso cérebro? A resposta, na verdade, está escondida na arquitetura delas, na química e no jeito que o nosso corpo lida com cada uma. Bora desvendar esse mistério? Então, para a gente entender essa conexão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer a família química das duas. Depois, vamos ver a mágica que o nosso corpo faz para transformar uma na outra. Aí a gente entende a diferença brutal na duração da experiência, o potencial de cura que elas têm e, por fim, como a medicina está planejando usar cada uma delas de um jeito diferente. E tudo começa, como quase sempre, na família. Assim como em qualquer família, existem aqueles traços em comum, sabe? Aquela semelhança. E no mundo da química cerebral, não é nada diferente. E aqui está o pulo do gato. As duas pertencem à família das triptaminas. Isso quer dizer que a estrutura base delas é a mesma, um tal de anel Indol. E o mais incrível é que essa é a mesmíssima estrutura da serotonina, o nosso neurotransmissor do bem-estar, e do triptofano, um aminoácido que a gente precisa para viver. Ou seja, elas falam a mesma língua química que o nosso cérebro já entende. Ok, agora a coisa fica ainda mais interessante. Vamos ver a transformação química que acontece dentro da gente. É aqui que a relação de parentesco entre as duas fica óbvia. Olha que curioso, a psilocibina, na verdade, é o que os cientistas chamam de prodroga, ou seja, ela sozinha não é a estrela do show, ela é tipo um precursor. Quando a gente ingere, nosso corpo entra em ação. As nossas enzimas basicamente cortam um pedacinho da molécula, um grupo fosfato. E nesse processo, a psilocibina vira a psilocina, e é a psilocina que é a molécula que de fato age no cérebro. E aqui vem a grande revelação. Se a gente olhar no microscópio químico, o que é a psilocina? É 4-hidroxi-DMT. É isso mesmo, a molécula que faz a mágica dos cogumelos é, na essência, uma molécula de DMT com o grupinho hidroxila a mais. Então elas não são só primas. Na prática, a psilocibina se transforma numa versão do DMT dentro do nosso corpo. Impressionante, né? Tá, mas se elas são quimicamente tão parecidas, por que as experiências são tão diferentes no tempo? Uma é uma corrida de 100 metros rasos e a outra é uma maratona. Essa é a diferença mais importante na prática. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Olha o DMT puro, uma experiência super intensa, mas que acaba em, no máximo, 15 minutos. Já a psilocibina, a gente está falando de 4 a 6 horas. É uma jornada bem mais longa, muito parecida com a da ayahuasca, que também tem DMT, mas vem com uma planta que inibe a degradação dele. E isso já dá uma super pista do que está acontecendo. Então, o segredo todo está nessa enzima, a monoaminoxidase, ou MAO. Pensa nela como uma equipe de limpeza super eficiente do nosso corpo. Ela encontra o DMT e, pronto, desmonta ele quase que instantaneamente. É por isso que o efeito é tão curto. Só que a psilocina, com aquela pequena alteração na estrutura, consegue meio que se disfarçar. Ela é mais resistente, e aí ela consegue circular por mais tempo e fazer seu trabalho no cérebro. Agora, além dessa química toda, o que realmente tem feito os olhos dos cientistas brilharem é o potencial terapêutico dessas moléculas. Vamos entender como elas conseguem, de certa forma, reiniciar o cérebro. Para entender isso, a gente precisa falar da rede de modo padrão, a DMN. Pensa nela como o piloto automático do cérebro. Ela que está ativa quando a gente está sonhando acordado, pensando na vida, remoendo o passado. O problema é que em condições como a depressão, essa rede fica hiperativa e presa em ciclos de pensamentos negativos. E aí que a mágica terapêutica parece acontecer. Tanto a psilocina quanto o DMT dão uma sacudida nessa rede. Elas diminuem a atividade da DMN, permitindo que o cérebro saia por um tempo desses trilhos de pensamento rígidos. É como dar um reboot no sistema, abrindo espaço para novas conexões e novas formas de enxergar as coisas. E os resultados clínicos, gente, são muito promissores. Já existem estudos avançados mostrando uma eficácia incrível para tratar depressão que não responde a outros tratamentos, a ansiedade profunda de pacientes em fase terminal e até vícios bem difíceis de largar como álcool e cigarro. Parece que essa janela que elas abrem permite uma reavaliação profunda da própria vida.
Ok, com base em tudo que a gente viu, principalmente na diferença de duração, a medicina já está imaginando 2 caminhos bem diferentes para cada uma dessas substâncias. É exatamente isso. Ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. A psilocibina, com sua longa duração, é perfeita para psicoterapia. Dá tempo para o paciente, com a ajuda de um terapeuta, explorar questões complexas, traumas. Já o DMT, por ser tão curtinho, está sendo pensado para infusões em ambiente clínico, onde um médico poderia controlar a dose minuto a minuto. Seria uma intervenção rápida e muito precisa. Então, para a gente amarrar tudo. De um lado, a psilocibina, vinda dos cogumelos, com uma experiência longa e que já está em fases bem avançadas de pesquisa clínica. Do outro, o DMT, que vem das plantas, com uma experiência super curta e intensa e com pesquisas que estão se expandindo agora. 2 ferramentas poderosas da mesma família, mas com usos bem distintos no futuro da medicina. E para terminar, um aviso que é absolutamente crucial. É muito importante deixar claro que toda essa pesquisa acontece em ambientes médicos, com controle rigoroso e supervisão profissional. O uso fora desse contexto pode trazer riscos psicológicos sérios, além do fato de que, na maioria dos países, essas substâncias são ilegais. Segurança e contexto são tudo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta enorme para o futuro, né? A gente está possivelmente na beira de uma revolução no tratamento da saúde mental. A questão não é mais se essas moléculas funcionam, mas como a medicina e a sociedade vão conseguir integrar esse poder de forma segura e eficaz para transformar vidas. O que será que vem por aí? A ciência continua buscando essa resposta.